Meus amados irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho conforme Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler do verso 11 ao 24. Lucas 15, 11 até o 24. Assim diz a palavra de Deus. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também, matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Praza ao Senhor iluminar mentes e corações enquanto meditamos na sua palavra. Senhor, a nossa oração é justamente esta: que o Senhor nos auxilie, nos ajude. O Senhor já nos deu a Escritura, ela é inspirada pelo Teu Espírito, mas agora, quando meditamos nessa página, não podemos abrir mão do Teu recurso em iluminar nossos corações para termos compreensão espiritual. É o que te pedimos, agradecidos de antemão, em nome de Jesus. Amém. Irei ter com o meu pai. Este filho mais novo tinha tudo e de repente perdeu tudo. O que nós podemos descrever é que este pródigo, assim chamado, se achava desprovido de tudo. Você conhece pessoas que tinham tudo e perderam tudo e estão sem nada. Mas, numa certa medida, todos nós, na amplitude da nossa vida, podemos nos ver em espelho nesta condição daquele pródigo. O texto onde começamos a ler diz assim: continuou. Jesus estava juntamente com religiosos do seu tempo que criticavam o fato de Jesus aproximar-se ou deixar-se aproximar de publicanos, de meretrizes, de pessoas que não eram religiosas. E é o que nos diz o primeiro versículo desse capítulo 15. Então o Senhor Jesus contou 3 histórias muito interessantes para fazer frente a esta ojeriza dos mais espirituais, dos mais religiosos, contra Jesus e contra os que se aproximavam de Jesus. E a primeira história é a da ovelha perdida. Esta ovelhinha que juntamente com todo o rebanho saiu para o pasto, mas ela ficou para trás. Ela tresmalhou-se, ela desviou-se, e quando o pastor volta para casa, faz a contagem e descobre que faltou uma, e ele vai atrás dela e a encontra, e atrás, e aí é um grande regozijo por ela ter sido encontrada. A segunda história é chamada da dracma, uma moeda corrente, mas que formava o colar maternal. Geralmente, quantos filhos a mãe tivesse, ela ia ali compondo esse colar, e uma delas se perdeu. Talvez a corrente se abriu, ela não percebeu, no tirar ou colocar o seu objeto de apresentação, e
ela fica procurando e procura e varre a casa e faz todo o serviço, como a gente às vezes tem que arrumar a casa quando não acha alguma coisa. Fica bom, a gente às vezes nem acha o que está procurando, mas a casa ficou arrumada. Nesse caso, ela encontrou aquela moedinha, aquela dracma que compõe o conjunto dos filhos, e daí também tem uma festa maravilhosa. E essa terceira história, que conta, é chamada assim, do filho pródigo, parábola do filho pródigo. Curiosamente, nós não fomos até o fim da leitura propositalmente, porque vamos nos deter na parte inicial. Havia um filho que saiu de casa, mas houve um filho que ficou dentro de casa que estava tão perdido quanto. E eu creio que esse é um alerta para nós, que achamos que estamos muito bem, que pródigos não somos, porque estamos na casa de Deus, porque estamos louvando ao Senhor, porque temos trabalho, ministério na igreja, porque servimos com tanta disposição. Será que algumas vezes nós não somos como o filho mais velho, que estava perdidinho dentro de casa? Então é um alerta que nos ajuda a descobrir as verdades que estão aqui. O fato é que aquele que saiu de casa, tendo tudo, perdeu tudo. Foi dissoluto, este é o termo usado na Bíblia para descrever a sua atitude, o seu jeito de ser, sem padrão, sem parâmetro. Isso aqui inclui tudo que você pensar, não só da gastança, mas da moralidade ou da imoralidade que marcou o coração desse homem. Não tendo nada, também não tinha ninguém, né? Acabam os recursos, acabam aqueles que estão ao nosso lado. Ele vai trabalhar junto a um cuidador de porcos que nem sequer lhe dava condições de ter um salário para alimentar-se. Estava disposto a comer as sobras de alimentos que eram dadas aos porcos, e nem isso ele recebia. Neste ponto, ele diz: eu vou voltar para casa, eu vou retornar. Ele compreende a sua triste condição, e é o que marca o seu arrependimento. Caiu a ficha. Às vezes é assim, demora, mas cai a ficha. Às vezes passam-se dias, meses e anos, décadas na vida de algumas pessoas, mas a ficha cai, e a pessoa resolve voltar para casa. O arrependimento, introdutoriamente quero dizer, ele demanda pelo menos 4 coisas. Primeiro de tudo, a conscientização. O versículo 17 tem uma expressão muito curiosa. Diz assim: então, caindo em si. Eu fico imaginando tão magro que ele estava por não poder se alimentar, que quando ele caiu em si, ele caiu fora, né? Porque ele estava tão magrinho, assim, tão diminuto, né? Às vezes é só quando a gente se conscientiza da triste realidade que a gente está, que a gente se encaminha para voltar-se para a presença do Senhor. Segunda coisa, uma profunda humildade, talvez até uma humilhação. E no versículo 19, ele, preparando o seu discurso de retorno, diz assim: eu não sou digno, eu não tenho dignidade nenhuma. Quando alguém ouve o Evangelho, a palavra da graça, do amor de Deus, não pode olvidar que já está ali diante da indignidade do seu coração e do amor de Deus. Isso é muito tocante quando estamos realmente arrependidos. O problema é que a gente vai começando a achar que granjeou justiça própria, que a gente já está há tanto tempo na lide cristã, na vida do reino, que a gente já tem justiça própria, e ouvida a necessidade desta condição de indignidade que nos acompanha sempre. E aí ele promove uma confissão, porque ele diz: pai, pequei contra o céu e contra ti. A gente precisa verbalizar a nossa condição. Confessar é concordar com. A palavra confessar, na língua grega, é o verbo homologel. E só de falar você já lembra de uma palavra na língua portuguesa, homologar. E o que é homologar? Se não confirmar, se não dizer a mesma coisa. De homo e logel. Logel é falar, homo é igual. Concordar. Eu pequei. Eu errei. E aí, finalmente, então, precisa voltar. Por isso ele tomou essa decisão. Voltarei para o meu pai. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Esses são os aspectos que marcam o arrependimento.
Um arrependimento que deve nos acompanhar do início da nossa jornada cristã, onde reconhecemos que sem Cristo não somos nada, mas um arrependimento que deve estar conosco a cada momento da nossa vida, em que reconhecemos percalços, deslizes, coisas que precisam ser deixadas, outras que precisam ser abraçadas. O arrependimento é bênção na nossa vida. E aí, arrependidos, nós somos resgatados e recuperados das coisas que faziam falta. Por isso, eu fiz a primeira afirmativa. Aquele menino, aquele moço, aquele pródigo, o filho pródigo se achava desprovido de tudo, mas o arrependimento lhe fez recuperar tudo que havia perdido. E a nossa palavra nesta manhã, motivando você, inspirando você, trazendo você ao estímulo de uma vida de arrependimento, é saber das provisões asseguradas pelo arrependimento. Ele tinha tudo, perdeu tudo porque desviou-se, saiu para fora, ficou longe. Mas agora, quando ele retorna, ele é novamente aprovisionado. As provisões asseguradas pelo arrependimento. Eu quero aqui pontuá-las, motivando de fato você a uma vida contrita, uma vida que sempre busca o arrependimento na presença de Deus. E a primeira provisão que Deus nos dá é um acolhimento integral, um acolhimento sem restrição, um acolhimento que não está contingente de circunstâncias, um acolhimento literalmente de braços abertos. É notável que quando ele volta para casa, neste espírito de arrependimento, versículo 20 nos diz que o pai, aliás, ele foi até o pai, e quando ele vinha ainda longe, seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Este é o nosso Deus que nos recebe sempre de braços abertos, diante do arrependimento que Ele nos move, sem fazer considerações maiores. Há verdadeiro arrependimento em nosso coração, tenhamos a tranquilidade que não chegaremos à presença do Altíssimo e Ele vai estar lá com a contabilidade, e Ele vai estar com o livrinho aberto, e vai começar a dizer, olha, aqui foi ruim, aqui também foi. Você é que vai reconhecer. Você é que vai ser levado naturalmente a perceber que foram descasos, que foram desventuras, que foram circunstâncias que você não deveria ter trilhado, mas o Senhor vai estar de braços abertos, vai estar acolhendo você. Olha os gestos que são marcantes aqui. O pai foi na direção dele, correndo. A figura construída aqui é notável. O pai certamente é uma pessoa mais velha, mesmo que alguns pais aqui sejam verdadeiros atletas, essa corrida talvez não fosse o hábito do pai, mas se é para receber, eu vou na direção de correndo. E então o abraça para mostrar este profundo acolhimento, e então o oscula na face. Este ósculo não é apenas um gesto afetuoso, um carinho que se externa. Nós costumamos aqui usar desta prerrogativa com a liberdade, intimidade que a gente tem no ambiente fraternal, mas o beijo é um selo, o beijo é um compromisso. Quando osculamos a face de alguém, nós estamos dizendo assim, você está comigo, eu estou com você, pode contar comigo. Estamos juntos, estamos unidos, estamos unânimes. Então, este conjunto de gestos revela o grande amor de Deus. O coração compungido e contrito não o desprezarás, ó Deus, assevera o salmista no Salmo 51. E aqui isso fica notável por gestos muito concretos. Agora, este acolhimento integral da parte do Pai para conosco, ele deve se espelhar, ele deve ser visto, ele deve ser duplicado, reduplicado no nosso relacionamento uns com os outros.
Na mesma medida em que o pai de braços abertos acolhe o pródigo, na medida em que o nosso Altíssimo Deus, Senhor do céu e da terra, perfeito, santo, não despreza o coração arrependido, nós não podemos fazer diferente. E é aqui que a coisa pega, né? Deus já perdoou, Deus já liberou, Deus já recebeu, Deus já acolheu, e nós continuamos recrudescidos. E nós ainda estamos com a nossa caderneta aberta em relação uns aos outros, querendo explicações, querendo ser convencidos de que houve mesmo mudança. Queremos ser mais do que o Pai, queremos ser mais do que Deus. Temos o juízo a nosso critério, e não deveria ser. Por quê? Não porque a gente decida que não vai ser assim, porque quando a gente fala sobre provisões asseguradas pelo arrependimento, isso envolve o acolhimento do Pai, o acolhimento dos filhos de Deus, o acolhimento do povo do Senhor. O acolhimento é integral. É na relação vertical, é na relação horizontal. Ah, mas ele vai falhar de novo, ele vai errar de novo, e se arrepender-se de novo, precisa ser acolhido novamente. Quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu devo lhe perdoar? Até 7 vezes, um número tido como da perfeição. E Jesus diz, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Aqui o Senhor não se preocupa com simbologia. Ele se preocupa com intensidade. A gente hoje é acostumado com números astronômicos, mas 70 vezes 7, 490, é um número muito grande para a mentalidade da época. Seriam os nossos números astronômicos de hoje. Tantas vezes quantas. A nós cabe ter acolhimento integral. Mas há uma segunda provisão decorrente dessa, que talvez até seja a gestora de tudo, mas aqui a gente trata separadamente, porque a primeira provisão é o acolhimento integral, braços abertos. A segunda é o perdão incondicional. Nós já apontamos que o filho preparou o discurso, né? Caiu em si, se conscientizou, e agora ele revela a sua humildade, dizendo literalmente, eu não sou digno. E a gente tem que continuar pensando assim. Por mais que estejamos na fé, sirvamos a Deus, conheçamos as Escrituras Sagradas, estamos sempre atuando em prol da expansão do reino de Deus, a indignidade continua sobre nós. A dignidade é de Cristo sobre cada coração, mas de nós mesmos nada temos. E ele diz literalmente assim, já agora na presença do Pai, ele ensaiou direitinho, versículo 21, final dele, já não sou digno de sequer ser chamado teu filho. E aí o versículo 22, a primeira frase, o Pai, porém, notável essa conjunção, que muda todo o cenário. O coração reconhecido da sua pecaminosidade, da sua precariedade, em humilhação verdadeira, autêntica, quando na presença do Senhor não encontra um Deus duro de coração, empedernido, fechado, cheio de juízos. O Pai, porém. Essa é uma frase que deve sempre ressoar no nosso ouvido. Nas jornadas cotidianas, nos percalços da nossa vida, nos momentos mais variados, alguns deles muito difíceis, erramos, falhamos. Precisamos reconhecer que dissemos o que não deveríamos, que fizemos o que não era para ser feito, que nos nossos relacionamentos acabamos sendo o pontapé do conflito, da luta, da briga, da guerra. Então precisamos nos arrepender, precisamos reconhecer a nossa indignidade, mas saber que o Pai, porém, a um coração sincero, perdoa, acolhe, modifica, sem
condicionais, sem condicionantes. O Pai, porém, mas os meus pecados são muitos. Pastor, o senhor está falando de uma forma geral, o senhor mesmo está se colocando nessa posição, mas o senhor é um ministro da palavra, o senhor é um pregador das Escrituras, o senhor é um líder religioso. Eu sou tão pecador quanto você. Mas eu sou muito mais pecador, pastor. Eu peco nesta área, eu peco naquela área, eu peco naquela outra. Não vamos ficar aqui disputando. Você não vai me fazer aqui ficar revelando o meu coração tão pecador quanto o seu. Todos nós fomos colocados nessa mesma condição. As consequências de determinados pecados são mais graves. Exigem de nós uma tomada de posição mais forte, mais severa. Mas na presença do Senhor, do Pai, nós somos tratados de maneira igualitária. Ele nos acolhe a todos e nos perdoa sem impor quaisquer condições. Isso é tremendo, porque é uma provisão que assegura o nosso coração, não que nós vamos cada vez pecar mais, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Como vamos alimentar aquilo que morreu em nós? Nós morremos para o pecado. Ele é que é resistente, quer ainda respirar e ainda influenciar a nossa vida, mas nós estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. E o pecado sempre deve ser algo incômodo na nossa vida, mas o que precisamos saber é que, isto posto, o nosso Pai nos perdoa incondicionalmente, o que também cabe na nossa relação fraternal. Se o Pai, a quem de fato nós ofendemos, o mesmo Salmo já referido, 51, o salmista diz assim: Pai, pequei contra ti somente. Porque nós podemos pecar uns contra os outros, mas antes de tudo o pecado é contra Deus. E se o pecado que cometemos contra Ele, Ele nos perdoa incondicionalmente, ao coração arrependido Ele não recusa, quem somos nós para não perdoar? Para continuar ainda alimentando do nosso coração barreiras uns em relação aos outros, não nos dando, não convivendo uns com os outros. Não há razão. O Pai, porém, diante de uma atitude, de um discurso sincero, de indignidade, Ele perdoa sem impor qualquer condição. Acolhimento integral, perdão incondicional. Em terceiro lugar, uma provisão maravilhosa assegurada pelo arrependimento, restauração total, plena, completa. Como é que chega esse filho? Maltrapilho, mal cheiroso, doente, magérrimo, fraco, talvez se arrastando. Aqui pode-se até pensar, o pai correu porque o filho nem estava conseguindo chegar, mesmo sendo mais jovem. Era preciso cuidados tremendos. Então, quando há um arrependimento, há uma provisão também do Senhor, de mudança, de transformação. Do lamaçal do pecado para estar agora centrado, firmado na rocha. Salmo 40, Ele me tirou do lamaçal do pecado e me colocou sobre uma rocha, e essa rocha é o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, como rocha, nos firma bem nos seus caminhos, no seu amor, no seu santo evangelho, na instrução da palavra, na concessão do Espírito Santo, que vai realizando sua obra de santificação, moldando-nos passo a passo, até chegarmos a varão perfeito, como ensina a Escritura na carta aos Efésios. Por que eu estou me referindo à restauração total? Porque a diretriz do Pai agora aos serviçais é muito sintomática. Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. O moço que veio descalço, o moço que veio vestido de trapos, o moço que certamente tinha
dado tudo que poderia ter valor, inclusive algumas joias que ele levou de casa, era comum usarem estas joias, fossem coisas penduradas no pescoço, fossem ostentadas nos dedos, não tinha nada. E o pai lhe provê vestimenta, lhe provê o anel, lhe provê as sandálias nos pés. Tudo isso aponta para uma restauração total, que certamente terá os seus desdobramentos nos dias seguintes, não é da noite para o dia que ele vai ficar novamente com o peso necessário, vai ficar livre de eventuais enfermidades, mas o processo se instaurou, a jornada se iniciou, tudo vai sendo ajustado com o tempo, mas a simbologia das coisas já aponta para uma restauração total. Nós fomos revestidos das coisas que o Senhor nos deu, porque nós somos santos, amados e eleitos de Deus. E por isso somos instados a ser revestidos da misericórdia, dos afetos, do amor, da gratidão, uma longa lista que a carta aos Colossenses nos deixa. E de tal sorte que quando nós nos apresentamos na presença do Senhor e diante uns dos outros e até perante o mundo perdido, como é que nós somos vistos? Desta nova veste que o Senhor nos deu. Não são vestes que carregam uma grife cara, são vestes que apresentam o reino de Deus em nós, as maravilhas que o Evangelho realiza em nosso coração. O anel no dedo, anel que representa mais uma vez o sentido de compromisso, de pacto, de aliança de fato, agora aqui do filho com o pai. E uma vez que nós temos aliança com Deus, o Senhor nos coloca agora em aliança uns com os outros. Aí um cântico muito querido, que nós, vez por outra, entoamos e dizemos assim, que temos aliança tanto com Deus, como temos aliança um com o outro. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Todos nós estamos portando o nosso anel que o Senhor colocou. Mesmo que você não tenha nenhuma joia, não é destas joias físicas que eu me refiro. Você pode estar usando sua aliança de casamento como eu, com muita alegria sempre uso. Mas há um anel invisível que o Pai colocou no nosso dedo, para dizer, você está comprometido comigo e eu com você, e você está comprometido com a família da fé. E as sandálias nos pés, que agora nos permite ter proteção, um calçado que nos abriga das condições inóspitas dos terrenos por onde nós vamos passando. E isso nos faz lembrar de Efésios 6, da armadura de Deus, apenas nesse particular, quando calçamos o Evangelho da paz. Estamos muito bem calçados. A paz com Deus foi feita. A paz com os outros foi estabelecida. Agora estamos em paz conosco mesmo. É uma restauração completa. É uma restauração total. É uma restauração que vai se aprimorando dia a dia na nossa caminhada cristã. Provisões asseguradas pelo arrependimento. Arrependimento que é fruto de uma conscientização da nossa triste realidade, que nos leva humildemente a comparecer à presença do Senhor, considerando-nos indignos, mas uma vez confessado o nosso pecado, podemos voltar sim ao nosso Deus e voltarmos à companhia dos filhos de Deus, porque Ele já nos deu as provisões necessárias, o acolhimento integral, o perdão incondicional, a restauração total, mas por fim, a alegria celestial, a alegria do céu, a alegria do céu que desce à terra. Há pouco, no momento da dedicação dos dízimos e ofertas, nós fomos instados pela leitura bíblica de Filipenses a viver contente em toda e qualquer situação. ênfase colocada pelo nosso irmão presbítero Ivair Júnior. Não apresentamos as nossas dádivas com peso, com pesar, com tristeza, aliás, com alegria, mas principalmente tenhamos
abundância de recursos materiais ou não, estamos absolutamente contentes. Tenhamos tido êxito ou prejuízo, estamos contentes em tudo. Fomos classificados para a final da Copa ou não tem problema. Não é isso que move a nossa alegria. Hoje eu estou pisando, eu pisei 2 vezes nesse assunto no primeiro culto, né? É para a gente lembrar que não é a Copa que traz alegria para nós, a não ser uma passageira que já foi, é a alegria de Jesus. E por que eu estou dizendo isso? Porque a construção dessa parábola dá aso a esta realidade. A essa altura, como se já não tivesse tudo sido restaurado para o pródigo. Ele é acolhido, o pai o abraça, o pai diz assim, olha, para com esse discurso, você já está perdoado. E aí ele é restaurado das suas condições necessárias, mas aí o pai dá uma ordem cabal aos funcionários da casa, vamos matar um novilho cevado, vamos comer e nos regozijar, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. E lá no finalzinho da parábola, depois de a entrada repentina do filho mais velho, que não estava querendo alegrar-se, de novo esta ênfase, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Festa total, festa completa. A refeição, o banquete, é só uma desculpa, é só uma oportunidade, como a gente faz quando temos aqui nossos almoços de confraternização. Aliás, reunião nossa sempre tem comida, mas ela é só a desculpa. O que é importante é que nós queremos nos regozijar, nos alegrar, estar juntos, abraçarmos, beijarmos, acolhermos-nos mutuamente, regozijemo-nos e começaram a regozijar-se de pronto. Não adiaram para outra ocasião. Não estabeleceram ali um prazo assim, bom, agora vamos aguardar um tempo para ver se tudo isso vai dar certo. Não, a alegria é pronta, é imediata, é no mesmo instante. E nós estamos aqui nesta manhã, como pecadores arrependidos, de coisas mais graves ou menos graves, mas todas elas demandam uma atitude contrita do nosso coração, mas para sermos aprovisionados de todas as bênçãos do Senhor, acolhidos por Ele e acolhidos uns pelos outros, perdoados pelo Senhor, perdoados também pela família da fé, restaurados completamente, mesmo que os resultados disso ainda se façam acontecer no transcurso da nossa vida, e assim o é até o nosso último suspiro. Esta restauração vai sendo aprimorada, porque há uma alegria, um gozo do céu que preside o nosso coração. São as promessas do Senhor, maravilhosas promessas que Ele nos fez e que continuam sendo cumpridas a cada momento da nossa vida. E é por isso mesmo que eu quero convidar a todos para cantarmos o derradeiro hino deste culto, que é o 177, onde vamos dizer em alto e bom som, estamos firmes nas promessas de Jesus.